Se toda a pele vermelha fosse rosácea, o diagnóstico seria fácil, mas não é assim. Esse exatamente que é o problema, a questão do diagnóstico. Então, assista até o final que você vai entender se toda a pele vermelha tem a questão do diagnóstico da rosácea ou não. Muita gente olha para o espelho e vê vermelhidão no rosto, já assume que tem rosácea. Outras pessoas passam anos tratando como acne, como sensibilidade, pele fina, sem imaginar que, por exemplo, poderia ser rosácea. E no meio aí dessa confusão, a pele continua reagindo, sensibilizando e inflamando. A verdade é que pele vermelha é apenas um sintoma e não um diagnóstico. E talvez essa seja a primeira dificuldade. Porque a vermelhidão pode ter muitas causas e quando a gente trata todas elas como se fossem a mesma coisa, o resultado é a frustração e aquela sensação de que nada funciona. Você já percebeu como existem pessoas que vivem com o rosto constantemente vermelhinho, corado nas bochechas e não só depois de tomar sol? Não só quando ficam, por exemplo, envergonhadas ou depois de um exercício físico, é um vermelho que parece fazer parte já da pele. Ele aparece e desaparece ao longo do dia e às vezes ela é uma pele sensível, que arde, que esquenta, que dá aquela sensação de calor sem motivo aparente. E é aqui que começa a questão do diagnóstico da rosácea. A rosácea é uma doença inflamatória crônica e isso significa que ela não é uma irritação passageira e não é uma fase. Ela é assim, ela não some sozinha. Ela é uma condição que precisa ser compreendida e tratada, principalmente porque a gente tem diversos gatilhos que podem dar origem e agravar a rosácea. Mas antes de falar especificamente sobre ela, vamos falar sobre uma coisa que ninguém comenta. A pele pode ficar vermelha por muitos motivos antes de ser rosácea. Por exemplo, uma pele sensibilizada por excesso de skincare e ácidos pode ficar vermelha, exposição solar sem proteção, reação a algum cosmético, dermatites, como é o caso da dermatite seborreica, alguns tipos de alergia, acne, alterações de barreira cutânea, tudo isso pode gerar vermelhidão. E por isso que muita gente acaba confundindo os diagnósticos, porque o sintoma é visível, mas a causa não. A gente precisa desvendar. E é aí que entra o diagnóstico da rosácea. A rosácea não é apenas um rosto corado e vermelho, ela apresenta algumas características próprias, alguns gatilhos muito específicos que eu vou falar com vocês agora. Uma das pistas é a sensibilidade aumentada, a pele que reage com facilidade ao calor, ao sol, banho quente, bebidas quentes, cafeína, álcool, estresse, mudanças de temperatura para frio ou para quente, tudo isso pode desencadear episódios de vermelhidão. Outro ponto é a sensação de ardência e calor na pele, como se estivesse queimando, latejando, o rosto fervendo. E não só na aparência objetiva, e sim na sensação da própria pessoa. Outra característica é que os vasinhos, principalmente aqui nessa região da bochecha e do nariz, podem se tornar vasinhos persistentes e visíveis. Outra característica, como pápulas e bolinhas vermelhas que se parecem com espinhas, que é a famosa acne rosácea. Então, tudo isso é característica e tudo isso diferencia os graus da rosácea. Então, se você é aquela pessoa que quando se expõe ao calor, toma um vinho tinto, toma um banho quente ou fica nervoso e estressado e as bochechas logo começam a ficar vermelhas, que tem genética na família, alguém na família também apresenta essas características, isso pode ser rosácea. Já quando a rosácea é papulopustulosa, ou seja, aparenta como se fosse uma acne, com lesões avermelhadas e pus, quando isso acontece, a pele sofre principalmente se você tratá-la como se fosse uma acne, porque os produtos são agressivos,
são ácidos, podem inflamar essa pele já sensível e mais reativa, e ela ainda vai ficar pior e mais avermelhada. Então a pessoa entra num ciclo de tentativas que parece não ter fim, onde você trata, piora, talvez o diagnóstico esteja errado, é hora de parar e repensar. Uma outra questão é que a rosácea e a vermelhidão no rosto mexem muito com a autoestima e com a autossegurança pessoal, porque quando você se vê no espelho, o rosto é a nossa apresentação, né? Então essas pessoas acabam sofrendo porque os outros sempre acham que ela tá envergonhada ou que tá fazendo alguma coisa errada. Então viver com uma vermelhidão constante pode ser emocionalmente desgastante. E aqui vem uma parte importante: rosácea tem controle, vermelhidão tem controle, conforme e qual seja o diagnóstico. Não existe cura definitiva porque é uma doença crônica, mas com orientação e estratégia a gente consegue sim mantê-la totalmente sob controle, o tratamento adequado por via tópica e orientação de retirada de gatilhos, quando necessário até tratamento oral. Você precisa realmente partir para um diagnóstico dermatológico assertivo para que a sua rosácea seja tratada como tal, porque existem diversos tipos de medicamentos, substâncias e até controle alimentar para que você consiga ficar livre dela. Se você gostou, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me conta aqui nos comentários se você teve alguma dúvida sobre a rosácea, sobre a vermelhidão e se você reconheceu aí alguma dessas características no seu rosto, que eu vou gostar muito de ler e tirar todas as dúvidas e ler aqui os comentários.